Olá, galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota do nosso canal Café. Deixa eu ajeitar só o celular aqui um pouquinho, tá? E escola. A nossa escola aqui, a nossa escola virtual, a nossa escola à distância, enquanto as nossas aulas presenciais não retornam. A aula de hoje, vamos falar sobre ética e moral. Aula esta voltada para alunos do terceiro ano de filosofia e aqueles amigos que são amantes do conhecimento. Antes de mais nada, se gostarem da nossa aula, dê um joinha, dê um ok e se inscrevam no canal para novidades. Se escutarem barulhos externos de som de carro, é porque eu estou do lado de fora da casa, onde tem a melhor luz nesse horário para filmar. E vamos nos deparar com som de motos, carros, talvez pessoas falando. Mas isso não impedirá que possamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Uma mensagem especial aos alunos do terceiro ano, para quem esta aula foi dedicada, tá? Ano de vestibular, ano difícil, ano atípico. Mantenha a mente saudável. Precisamos dar continuidade às tarefas das nossas vidas em momentos também como esses difíceis. Tentarmos nos adaptar à situação. E um recado a todos, uma orientação: não é porque o governo liberou o acesso a tudo que não devemos continuar tendo prudência. Se forem à rua, usem máscaras, higienizem bem as suas mãos. Se possível, só vá quando for necessário, não ande à toa. Eu sei que já ficamos muito tempo em casa e é complicado ficar o tempo todo em casa, mas o cuidado tem que ser tomado. E aos nossos amigos, a mesma coisa, tá? Oriente pessoas. Bem, pessoal, vocês estão servidos num cafezinho, tá? Café. E o café ele é o energético do professor. Ética e moral. Muitas das vezes a gente fala assim: isso não é ético, isso não é moral. Tá, mas vocês já pararam para pensar o que significa um e significa outro? A maioria das pessoas, ou boa parte delas, usam esses dois conceitos como se fossem a mesma coisa. Fulano desviou dinheiro, trabalha na administração pública, desviou dinheiro. Isso não é moral, isso não é ético. O médico, o médico me atendeu, eu passei para ele todos os meus problemas clínicos, ele saiu contando para um monte de pessoas. Isso não é ético, isso não é moral. Mas a gente nunca parou para pensar se isso é ético, se uma determinada frase é ética, se uma determinada frase ela é moral, ou se uma determinada atitude, vamos colocar dessa forma. E o intuito da aula de hoje é justamente abordarmos a diferença entre a ética e a moral. Primeiramente, vamos pela definição da origem dessas palavras. E a partir dessa definição da origem, conseguimos já estabelecer a diferença entre ambos. A palavra ética ela vem do grego ethos, que significa literalmente morada ou refúgio. E dentro da filosofia, a ética está ligada ao modo de ser, ao caráter, à natureza, à índole de cada pessoa. Já a moral, ela tem origem no termo latino morales, que significa relativo aos costumes. Ou seja, a moral está ligada aos costumes, tá? Então, já pela definição etimológica das palavras, chegamos à conclusão que o conceito de ética é ligado ao indivíduo, a cada pessoa de forma particular, e enquanto a moral tem relação à sociedade, ou seja, os indivíduos vivendo de forma conjunta. Ética, algo individual, moral, ligado à sociedade, uma convivência conjunta. Até aí, ok? Com certeza, porque vocês são super sagazes aí nos assuntos, entendem tudo. E apesar de ter uma finalidade semelhante, apesar de definições etimológicas diferentes, eles também possuem uma finalidade semelhante, tá? Eles vão tentar construir ou vão construir bases e guias para a conduta das pessoas, tá? Em um comportamento social
no meio em que vivem, através de construções de caráter e virtude, seja de forma coletiva, seja de forma individual. Elas vão trabalhar juntas, mas possuem definições diferentes. Como já vimos anteriormente, né, a moral, se está ligada à sociedade, em relação à sociedade, ela vai ser o que? Um conjunto de regras. Tá? Ela pode ser definida dessa forma, um conjunto de regras dentro daquela sociedade que vão definir e nortear o comportamento e o julgamento das pessoas dentro daquela sociedade, ou seja, o que é moralmente aceito ou o que não é moralmente aceito. A moral, ela está ligada ao padrão cultural vigente e vai depender do momento histórico e da sociedade que essas regras foram estabelecidas. A moral, ela pode ser de um jeito, por exemplo, no Brasil, e pode ser de um outro jeito, por exemplo, em países do Oriente. Tá? Só em termos de comparação. E a ética, ela, como também já vimos, como ela é algo individual, então ela vai se referir ao modo de ser de um indivíduo, a sua natureza, o seu caráter, a sua postura diante de várias situações. E uma outra coisa, tá? A moral estabelecida pela sociedade vai influenciar no indivíduo. No entanto, o indivíduo pode ser moral, ou seja, viver de acordo com os costumes, a tradição do momento histórico e local em que vivem, porém, não necessariamente ele vai ser ético, porque a ética depende das suas ações individuais, ou seja, é uma escolha de cada ser humano. E para ficar mais ampla essa explicação, a ética ela pode ser entendida como um conjunto também de conhecimento sobre o comportamento humano. Ela é uma reflexão sobre quais regras morais os indivíduos eles praticam ou não praticam. E tanto a moral como a ética, elas não nascem com as pessoas. Elas são conceitos, tá? Que são aprendidos ao longo da vida de cada cidadão, tá? E vão chegar através deles pela família, pela escola, pelo trabalho, pelo lazer, pelo convívio de sua vizinhança, na sua cidade. É toda a estrutura temporal, ou seja, toda a estrutura que ele convive, e socioeconômica também, que vão influenciar no modo de vida individual e coletivo das pessoas dentro de uma sociedade. Já falamos em conceitos, né? Vamos tentar explicar o uso desses conceitos, o uso dessa ética e o uso dessa moral. Vamos pegar um exemplo, tá? O exemplo que eu separei aqui foi: Maria não cedeu o assento, no caso assento aqui o lugar, à mulher grávida. Vamos supor, entrou uma mulher grávida no ônibus, tá? O ônibus estava... uma mulher grávida no ônibus, o ônibus tinha todos os lugares ocupados, e dentro desse ônibus existem lugares separados para gestantes, idosos, tá? Pessoas com deficiência. E essa mulher grávida precisava sentar. Ela tinha direito a isso. E tinha uma outra pessoa sentada neste lugar. Vamos supor que essa pessoa seria Maria. Tá? Ou em qualquer outro lugar, não necessariamente naquele lugar. Então vamos melhorar esse exemplo. Uma mulher grávida entrou no ônibus e todos os lugares estavam ocupados. Aí as pessoas resolveram, e ninguém se levantou para ceder esse lugar à mulher grávida. Certo? Isso é o quê? É ética ou moral? No caso, isso está relacionado à ética. A moral vai dizer os costumes, a tradição, os costumes aqui no Brasil, né, vai dizer o seguinte: se entra uma pessoa, uma mulher grávida, um idoso, um deficiente, você se levanta e cede o seu lugar. Isso é o que a moral diz. Então a moral estabelece isso. Ao tomar a decisão, a pessoa tomou a decisão de não ceder o lugar, ela não está sendo ética, porque foi uma decisão individual. Ela
não cedeu, ela não quis. A moral diz que ela tem que ceder, mas a ética dela, ela não quis ceder, seja a Maria, seja o Joaquim, seja o José. Então essa atitude individual de você não ceder, apesar das regras vigentes, a moral dizer que você tem que ceder, é uma decisão individual. Então a pessoa que não se deu lugar à mulher grávida que entrou no ônibus, ele não foi ético, tá? E na questão do uso da moral, um exemplo a gente pode citar também sobre eu separei aqui, no exemplo abaixo exemplifica a moral sobre o uso de uma determinada peça de roupa num determinado período histórico, tá? Há anos atrás, no passado, um passado recente, vamos colocar dessa forma, não era moralmente aceito que mulheres usassem calças, pois isso era só vestimenta para homens, tá? Moralmente, ou seja, não fazia parte dos costumes e da tradição. Hoje em dia, não. Tanto mulheres como homens usam calças sem nenhum tipo de preconceito. Então, quando é estabelecido algo pela sociedade, quando se trata de uma tradição, tá, de uma condição histórica específica, se fala de moral, não uma ação individual. Se cada um decide, mesmo moralmente, ele não for aceito e a pessoa resolvesse usar a mulher naquela época uma calça, ela não estava sendo antiética, ela estava sendo imoral, porque a sociedade não permitia, não era um costume, tá? Então, se a mulher usasse numa época que não era permitido, ela não estava sendo antiética, ela estava sendo imoral, porque não era do costume e da tradição. E um outro exemplo para finalizar é o seguinte, tá? Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, por exemplo, o casamento. Tá? O casamento, na sociedade ocidental cristã, um homem, ele pode somente casar com uma mulher. Se ele tiver mais de uma mulher, ele está sendo antiético ou imoral? Ele está sendo imoral, porque não faz parte dos costumes dessa sociedade um homem ter mais de uma mulher. Agora, nos países islâmicos, chamados países árabes, os árabes podem ter, muçulmanos, eles podem ter até 4 esposas. Então, naquela sociedade, o camarada ter 4 esposas faz parte dos costumes e da tradição. Então, você faz parte da moral. Só que nessa mesma sociedade, o cara tem 4 esposas. Ele deve tratar cada uma da mesma forma, não de forma diferente. Então, se ele tem 4 esposas e tratar uma melhor do que as outras, em relação às outras, ele não vai estar sendo imoral, ele vai estar sendo antiético. Certo? Espero que todos tenham entendido. Se gostaram da aula, dê um joinha e se inscrevam no canal para mais novidades. Um abraço a todos.